Olá, olá, graça e paz. Nesse momento nós estaremos falando de um assunto muito importante, restaurando o espírito de liderança. É muito importante que você esteja atento, pegue papel, caneta, para você fazer aí as suas anotações. O espírito de liderança. Porque hoje, quando nós vemos falar sobre esse assunto, é muito importante porque nos dias de hoje a igreja ela tem se acumulados de tarefa. Ela tem feito muito trabalho, mas com pouca eficiência. Então, está trabalhando muito, mas a eficiência está muito pouca. É claro que deveria ser maior a eficiência, mas por causa da ignorância, hoje estamos fazendo muitas coisas e tendo pouca eficácia. Por quê? Porque a igreja em si, ela ainda não compreendeu o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Então nós vemos que nos dias de hoje, muitas pessoas, elas infelizmente, quando elas adentram dentro de uma comunidade, algumas se tornam pior do que o que estava. E quando sai, elas se tornam muito piores. Mas por quê? Porque isto acontece, um tipo de uma lavagem, vamos dizer assim, cerebral na sua mente, não porque é intenção das lideranças, daqueles que pregam a palavra, fazer isso, mas é por causa da ignorância. A ignorância, ela é um dos motivos de destruição no planeta Terra, ou seja, em todas as nossas vidas. A ignorância, ela está levando, está trazendo este caos para o nosso mundo, para a nossa sociedade e para dentro da nossa igreja. Então isso é muito importante. A igreja, ela precisa entender qual é o seu verdadeiro propósito, qual é o intento original de Deus para ela. Então, por que que nós vemos em todos os bairros, muitas vezes, em todos os lugares, você vê igreja estabelecida, mas você vê a criminalidade aumentando, a homossexualidade aumentando, você vê o alcoolismo aumentando, a prostituição aumentando, então roubo, assassinato, tudo isso está aumentando cada vez mais. E você pode olhar que numa esquina tem uma igreja, num bairro tem uma igreja. Mas por que que não está tendo essa eficácia tão grande que deveria ter? Porque quando nós vemos na igreja do Senhor Jesus, tinha apenas 12. E esses 12, ele impactaram o mundo inteiro com a mensagem do reino dos céus. Agora, quando nós ficamos observando, por que que hoje nós vemos quase em todas as esquinas tem uma igreja e nós vemos o caos acontecendo dentro da cidade, até mesmo no mesmo bairro a qual ela está estabelecida. Então, por que que isso está acontecendo? Existem algumas causas por que que isso está acontecendo. Porque a igreja hoje ela está trabalhando demais e tendo pouca eficácia. Por que que eu digo isso? Você pode olhar, tem alguns templos que você vai olhar e você não vê quase ninguém. E muitos dos líderes, eles estão culpando o povo que o povo não aparece, ou que o povo não gosta da palavra, que o povo não suporta a palavra. Mas de fato, o povo está sedento, porque eu tenho saído pelas ruas aí e tenho observado o quanto que as pessoas elas estão sedentas pela palavra.
mas é pela palavra. Por quê? O próprio Jesus diz que nós temos que pregar o evangelho do reino. É o evangelho do reino. Mas só que o evangelho do reino, este não está sendo pregado. Está sendo pregado é a cura divina, é tantas outras coisas, mas o reino dos céus, ele não está sendo anunciado. Porque é muito importante quando nós observamos a respeito desta palavra, para nós entendermos o intento original de Deus. E qual é o intento original de Deus? Então vamos ler Provérbios no capítulo 19, versículo 21, diz assim, quero que está lendo com você, diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Em outras versões, propósito não está escrito, está escrito planos. Há muitos planos no coração do homem. Ou seja, hoje a igreja ela está trabalhando com muitas funções. É departamento de não sei o que, 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 é liderança de não sei o que, é evento de não sei o que, é tanta coisa, é tantos trabalhos. E quando nós observamos que quando finaliza, o resultado foi muito pouco, foi uma eficácia muito pouco. Por quê? Porque está faltando compreender qual é o propósito de Deus para a igreja. Porque quando nós entendemos o propósito original de Deus para a igreja, então nós vamos entender uma coisa muito importante. Qual é o propósito original? Qual é o propósito original de Deus? Então vamos observar esse ponto muito importante. Na Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, está falando, do versículo 26, está falando, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele domine a terra, e ele sujeite a terra, e ele governe a terra, e ele domine sobre a terra, e ele governe, ou seja, ele tenha domínio, ele tenha governo, ele tenha administração, ele tenha controle. Foi esta a ordenança que Deus deu. Então, por que nós temos que compreender? Porque no início de tudo, o propósito original de Deus era que o homem tivesse domínio sobre a terra. Ou seja, que ele viesse implantar o reino de Deus sobre a terra através da sua vida. Ele viesse dominar, ele viesse governar. Mas só que o que nós entendemos hoje? Hoje nós entendemos, através das ministrações, que o povo de Deus eles têm que ser pobres, eles têm que andar miserável, porque senão eles vão perder o céu e assim por diante. E as pessoas, esses que deveriam ser homens e mulheres de Deus, que tivesse exemplo, que tivesse um meio para estar fortalecendo as mãos dos fracos. Mas como que um fraco vai fortalecer a mão dos fracos? Então isso é muito importante. O próprio Senhor fala lá em Isaías capítulo 58, que aqueles que servem ao Senhor, ele tem que vestir o nu, ele tem que calçar o descalço, ele tem que alimentar o faminto. Então ele tem que estar dando manutenção. Mas como que um servo de Deus vai dar manutenção se ele está precisando o tempo todo? Então isso tem uma incoerência bíblica a respeito disso. Mas a Bíblia diz que os servos do Senhor, esse prosperarão. Eles vão prosperar em todos os aspectos da sua vida. Mas é a ignorância que está levando as pessoas a esse tipo de comportamento e não crescer na vida espiritual e nem em todos os aspectos, porque está faltando domínio, está faltando governo, está faltando administração, está faltando governar. Esse foi o propósito de Deus. A igreja do Senhor, ela foi estabelecida para governar, ela foi estabelecida para dominar, ela foi estabelecida para reinar sobre a terra.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que nós observamos hoje que a igreja do Senhor, ela está fazendo muitos trabalhos e que muito deles não é o trabalho do Senhor. Não é o propósito original de Deus. Então, quando nós observamos, por quê? Ele diz, ó, muitos são os planos do homem. Então, está sendo colocado muitos planos, muitos projetos, está sendo colocado, mas o propósito original de Deus não está sendo estabelecido. Então, quando nós compreendemos a respeito do estabelecimento do propósito original de Deus, nós vamos entender por quê. O homem, ele não caiu do céu. O homem, ele caiu do seu domínio. Ele caiu do seu domínio. E qual é o seu domínio? O domínio era o governo. Ele perdeu esse governo. É uma passagem clara que fala sobre a respeito de quando Satanás ele levou Jesus ali no alto do pináculo e ele mostrou todos os reinos da terra. E ele disse, olha, se tu prostrado me adorares, eu te dou tudo isso. Ou seja, e Jesus ele não indagou nada a respeito disso, porque o domínio estava sobre, infelizmente, estava sobre as mãos do adversário. Esse domínio estava nas mãos dele, porque o homem entregou esse domínio para ele, e é por isso que ele falava com toda a veemência para Jesus, se tu prostrado me adorar, eu te darei todos esses reinos da terra. Aleluia. Mas só que Jesus, ele entendia algo muito importante. Por quê? Porque Deus, ele é santo. A palavra santo significa literalmente aquele que é integrado. A raiz dessa palavra integrado, que é a raiz da palavra integridade. Integridade. Integridade quer dizer que Deus ele é integrado. Ou seja, Deus ele é fundido com sua palavra. Ou seja, ele tem aquela fundição. Ele é integrado. Ele é entrelaçado. Ele é junto com a sua palavra. Ou seja, aquilo que ele diz, ele faz. E aquilo que ele faz é aquilo que ele diz. Então, se Deus ele prometeu algo para a sua vida, fique tranquilo, vai acontecer. Se ele diz que você vai ter aquela propriedade, fique tranquilo, porque você vai conseguir. Se ele disse que você vai conseguir fazer aquele empreendimento, abrir aquele negócio, criar aquele ministério, então isso que Deus colocou na sua mente, no seu coração, vai acontecer, porque ele é santo. Então, se ele diz, ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que ter essa certeza, essa convicção, essa confiança na palavra de Deus. Porque quando nós temos essa confiança, nós dormimos tranquilo, dormimos sossegado, porque Ele é conosco, porque Ele é santo. E a palavra que você pode procurar em toda a Bíblia, que você vai encontrar, é raiz dessa palavra, essa palavra santo, santo. E no céu é a palavra que é mais dita, proclamada, santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos Exércitos. E a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então observe bem, sempre Deus, ele queria que formar um povo, reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes, para reinar sobre a terra, para governar, para dominar sobre a terra. Isso é muito importante que você compreenda, porque no capítulo 1, versículo 6 de Apocalipse, está falando que Deus ele queria criar um povo para ele, reis e sacerdotes, em todo o planeta Terra. Ele quer fazer formar esses reis e sacerdotes. Então vamos a partir de hoje que você entenda que nós temos que encontrar o propósito original e trabalhar em cima dele, porque é através do propósito original
que a restauração do povo de Deus, que Jesus morreu na cruz para entregar novamente. Ele diz: todo o poder me dado no céu e na terra. E ele diz: eis que vos dou o poder. Aleluia. Então Jesus, ele entregou novamente, ele teve esse domínio, ele arrancou da mão do adversário e entregou na mão da igreja para que ela tenha esse poder, para que ela comece a governar, para que ela comece a reinar, para que ela comece a triunfar sobre a circunstância da vida e ser uma bênção e abençoar outras nações. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e que Ele continue com as suas mãos estendidas, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, em nome de Jesus.